Experiência, ciclo, jornada do colaborador, o que será que isso tem a ver com o treinamento e desenvolvimento? A gente vai descobrir depois da vinheta. Fala, T&D, voltamos, sabe para onde? Para o estúdio. E quem não estava comigo lá nas 10 gravações de Arena no CBTD foi o Igor Coso. Onde é que será que ele estava? Bem-vindo para o estúdio. Ô, Feliz, que delícia estar aqui de volta no nosso estúdio, nosso dia a dia aqui com Fala T&D. O CBTD foi sensacional, mas na correria não deu para participar, não deu para acompanhar os episódios, mas já tô por dentro que foram conversas sensacionais que levou muito conhecimento, muita informação para vocês aí que acompanham e que cuidam do desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. Então, tô muito feliz de estar aqui hoje para um papo super especial. É mesmo, foi incrível mesmo por lá, viu? A gente sentiu sua falta, que bom que você está de volta. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Augusto Roque, já tem algumas coisas que eu quero falar sobre ele durante esse episódio, principalmente já começando a questão de por que não é Guto, né? A gente já vai para essa pergunta. Mas vamos entender aqui, ó, ele é fundador da Molécula Consultoria, é consultor empresarial, palestrante, mentor, professor universitário também. Ele é colunista na rádio Band News FM, ele, principalmente sobre o assunto mesmo de experiência do colaborador, gestão de pessoas e felicidade no trabalho. Olha só que incrível, é possível, viu, gente? Ser feliz no trabalho também. Ele é administrador de empresas, formado pela FEI, tem mestrado em administração também pela FEI, mais de 20 anos de experiência profissional e acadêmica, tudo isso já impactou mais de 85 mil pessoas, é bastante coisa. Augusto, bem-vindo. Eu queria que você já contasse um pouco pra gente, o que é que define a experiência do colaborador? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Elis, Igor, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, experiência do colaborador é toda aquela rotina que envolve o trato do colaborador desde o momento em que eu estou desperto para a vaga, ou seja, eu sou impactado pela empresa, para ser uma empresa possível de eu trabalhar, até o momento que eu perco o vínculo emocional com ela. Não é só quando eu termino o meu vínculo empregatício. Porque quando a gente tem um emprego e esse emprego marca a gente leva isso no coração. E a gente continua vendendo a marca, nesse caso marca empregadora, para o mercado. Então, quando a gente perde isso, é que termina a experiência ali. E é nesse ciclo completo que a empresa tem que pensar, desde o momento de antes da contratação até depois da demissão. Muito legal. Então, normalmente a gente tem aquela ideia, bom, a experiência do colaborador começa no momento de onboarding. Não, já começou antes, quando você é impactado. E é uma das coisas mais legais, porque todo mundo tem um sonho de trabalhar numa empresa. Pode ser a pode ser a B. Chegou uma época que todo mundo falava que era o Google, né? Porque, sim, eu tenho um estúdio de música, eu tenho uma cama, eu posso fazer isso, aquilo. Legal. Como que ele descobriu isso? Então ele já está gerando uma experiência possível de uma expectativa que eu vou mandar no meu currículo para lá. E aí quando eu tenho essa vontade de trabalhar num lugar, eu sou muito mais presente. Eu não simplesmente estou participando de um processo seletivo. Eu tenho um sonho, eu tenho vontade. Então, me preparo melhor para o processo seletivo. Consequentemente, eu tenho mais talento chegando aqui, eu levo a régua de novas contratações, de desempenho e assim vai. O que já me deu aqui um fator uau foi até quando ainda tem algum vínculo emocional. Exatamente. E, a gente já tem ouvido falar bastante de marca empregadora e de esse pensamento de reputação da empresa anterior, até desde quando a pessoa ainda é criança, né? Uhum. A gente que tem filhos aqui, eu tenho um tanto de criança do lado de cá, 4 e 3, e tem alguns que podem falar, por exemplo, os meus filhos, eles veem muito caminhão do Mercado Livre, muito. E aí fala, nossa, eu quero trabalhar no Mercado Livre, porque vê muito, então já tem essa noção da marca. Mas eu nunca tinha pensado nesse aspecto de até quando permanece um vínculo emocional, e aí fica também o alerta que ele pode ser um vínculo
bacana, positivo, que impacta no meu dia a dia. Lembro, nossa, tive uma experiência assim num emprego anterior e ajo assim dessa maneira agora, mas também tem aquelas experiências que foram ruins, que foram traumáticas, que faz a gente atravessar a rua quando vê o líder do outro lado. Exatamente. E como é que a gente pensa, então, esse conteúdo dentro de treinamento e desenvolvimento para que de verdade a experiência melhore? Na verdade, a gente precisa treinar as pessoas para saber demitir. Que é outro ponto super sensível dentro do processo. E eu sempre brinco, se a pessoa chega para um processo de demissão e ela não sabe que vai ser demitida, a gente tem um problema com o líder. Que o líder não soube conduzir essa jornada. E quando eu falo, eu preciso ter um vínculo emocional, esse vínculo vem do processo, né, de trabalho e do líder, das pessoas que lá trabalham. Quando eu perco um desses lados, a tendência é que eu saia sem entender, eu saio da empresa sem entender o que aconteceu. E aí vira uma experiência ruim. E aí eu vou falar mal da empresa. Quando eu falo mal da empresa, eu estou impactando N pessoas, né? Principalmente nessa época que a gente coloca tudo no LinkedIn, não é? Poxa, por que foi ruim? E aí você fala, eu não indico essa empresa para trabalhar. Porque as pessoas perguntam pra gente, como que foi? Né? Ainda mais a gente que tem certo poder de influência no mercado, com as pessoas, como que é trabalhar lá? Como que é a cultura? Me ajuda a entrar lá, me indica. E você não vai falar só o positivo, você acaba falando também o negativo. Então, quem cuida do processo, da jornada do cliente, do cliente interno, né, do colaborador, tem que pensar nisso também. Como que vai ser toda a minha jornada e qual que é o impacto que eu pretendo em cada etapa dessa jornada? Porque se eu peco em alguma delas, eu reverto a expectativa positiva para uma experiência negativa. E aí, quando tem o negativo, né, já está mais que provado, a gente fala para muito mais pessoas do que o positivo. E aí não tem jeito, né? Mas, Augusto, tem uma questão que, assim, principalmente quando a gente tem relacionamentos, né? Porque é um relacionamento, não deixa de ser um relacionamento. Cada vez mais longos, né? Ou quando eles são longos, tem ciclos, né? De positivos e negativos, esses altos e baixos. Como enaltecer os positivos e minimizar os negativos? Com alinhamento de expectativa. Esse é um dos pontos que mais a gente faz em consultoria. Por exemplo, no primeiro dia de trabalho, você chega com a expectativa lá em cima. Poxa, eu quero, né, arrebentar, quero fazer acontecer. Já vou sair fazendo. Agora, o que a empresa espera de você? Alguém te disse? E muitas vezes, a empresa espera isso aqui, pequenininho, e você está querendo entregar um negócio desse tamanho. E você se frustra. E aí você tem o primeiro impacto. Então, por que cada vez mais os ciclos de trabalho estão ficando mais curtos? Porque as pessoas, primeiro, não identificam propósito, isso é um erro de contratação, e depois, porque não tem um alinhamento de expectativa. E esse alinhamento de expectativa, ele precisa ser feito a cada ciclo da jornada. Porque, obviamente, você tem momentos maiores, né, de interação, tem momentos menores. É normal a gente ter isso. E cabe à gestão de pessoas fazer com que esse ciclo tenha um impacto, né, da diferença o menor possível. Quanto mais retilíneo ele for, melhor vai ser. Né? Então, se eu tenho que nem o pico, né, de um eletrodo, né, que fica, daí não dá certo. Então, os positivos devem ser mais efetivos que os negativos. Isso não significa que não vamos ter negativos. Teremos, e cabe às pessoas cuidarem das pessoas. Augusto, eu fiquei com uma informação aqui. Primeiro foi a questão do emocional, que é até quando esse vínculo emocional fica. E fiquei com a segunda informação agora aqui. Todas as vezes que o colaborador é demitido e ele não percebe que aquele deve ser seu último mês, ou sua última semana, ou seu último dia, é porque a culpa é do líder. E que a gente precisa treinar as pessoas para demitir. Como é que a gente encaixa isso no universo do T&D, que tem pouquíssimas horas no ano dedicadas a conseguir oferecer um treinamento eficaz e relevante para tudo que é técnico, para tudo é comportamental, e ainda tem que ensinar o líder a como demitir.
Na verdade, os líderes hoje, e aqui fica a dica para todo mundo, precisam ser treinados para gerir pessoas, os líderes. Desde o momento da contratação até a demissão. Ele precisa saber fazer isso. E deve entrar na agenda do T&D, né, do RH, esse tipo de treinamento. Então, dentro da verba que a gente tem disponível, eu preciso alocar isso para os meus líderes. Eu preciso ensinar eles a selecionar, porque não é só uma tarefa do RH. A palavra final, né, principalmente o líder técnico. O RH não sabe o ponto técnico em questão que vai fazer a diferença, né? Principalmente um engenheiro, por exemplo. Eu não sei, é uma questão de resistência de materiais. Nós de RH não somos treinados para isso. Mas o líder, o engenheiro líder, ele sabe. Então ele também precisa saber conduzir uma entrevista para perguntar sobre esses aspectos e ele vai decidir qual pessoa é melhor, se ele é o Igor, não é? E assim vai. Então eu preciso fazer com que ele aprenda a dar feedback, aprenda a contratar, aprenda a gerenciar as emoções do dia a dia, porque a gente também tem ciclos, e também aprenda a dar os feedbacks necessários, então reuniões 1 para 1, etc., até o momento da demissão. Porque, de novo, não é o RH que faz. O RH ensina a fazer. Ele dá o processo. Mas o dia a dia é com o líder. Né? Então, imagina uma grande empresa, 10 mil funcionários. Coitado do RH que tem que se virar, fazer humanamente impossível. E esse papel do líder, muitas vezes, é esquecido dentro da rotina de treinamento e desenvolvimento. E quando a gente olha assim para essa jornada toda, tem ciclos bem pontuados e tem alguns momentos que você fala assim, aqui vai ser crítico, então eu preciso olhar para isso com mais cuidado. Você consegue passar para a gente esse mapa, para quem está acompanhando? Claro. Já conseguir anotando essas suas dicas? Então, a gente precisa primeiro definir o que é jornada do colaborador e ciclo do colaborador. A jornada são os macroprocessos. Começa no recrutamento, seleção, onboarding, EVP, remuneração, desenvolvimento, plano de carreira, demissão e offboarding. Essa é a jornada. Toda empresa tem isso. Agora, como que funciona o ciclo? São as atividades que são postas à prova para o colaborador em cada um dos itens da jornada. Então, se eu estou falando de recrutamento, como que eu envio o meu currículo? Eu vou mandar para um site terceiro, né? Hoje muito em voga isso. Eu vou ter um e-mail especial. Tudo isso conta dentro da experiência do colaborador. Porque se ele entra no site lá, trabalhe conosco, e não funciona, não dá certo. Como que vai ser o processo de seleção? Vai ser por vídeo? Vai ser presencial? Pode ser qualquer um deles. Mas a forma como eu conduzo isso impacta de novo na experiência. Isso é o ciclo. São as etapas dentro de cada item da jornada. Então, eu preciso ter, e esse desenho pouca gente tem. Sim. Tem da jornada, sim, mas do ciclo do colaborador não tem. E é nesse ponto que eu começo a ver os impactos. Poxa, por pesquisa de reação, e aí fica a dica que a gente precisa medir todas as etapas do processo, eu sei qual é o impacto positivo ou negativo daquela ação. E aí eu começo a falar, poxa, a pessoa está desenvolvendo bem o seu papel? Ela está com alinhamento de expectativa? Ela está fazendo com que ela renda o necessário, que é o que a gente espera? Isso vai impactar, por exemplo, na felicidade do trabalho da própria pessoa. Porque se eu estou mais negativo, de novo, né, do que positivo, eu estou infeliz no trabalho. Eu rendo menos. Rendo menos, eu não dou o resultado esperado pela empresa. Eu sou uma das pessoas possíveis de ser demitida. E uma coisa interessante que dentro dessas etapas da jornada, né, o desenvolvimento é um pedaço dessa etapa, porém é um pedaço que de repente ele impacta todas as outras. Imagina como os outros momentos também impactam, mas eu imagino que o desenvolvimento, as pessoas estarem preparadas, é um que tem um impacto mais abrangente em toda a jornada. E em alguns casos, em algumas questões, não é o treinamento, o desenvolvimento que vai resolver. E acho que é esse o grande desafio do profissional de treinamento, de fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo, né? Para saber se eu preciso
desenvolver mais ou ajustar o processo. E toda essa questão da transparência, da comunicação, do olhar, do entendimento e a honestidade do processo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, um dos grandes produtos que a gente atua é a matriz de maturidade de Employee Experience. Quanto que eu sou maduro para listar tudo isso? Uhum. E aonde que eu estou falhando? Que é exatamente isso que você falou. Exato. Poxa, se eu estou falhando nisso, o que eu tenho que fazer para corrigir? São as pessoas, é o processo ou é o contexto? Porque o contexto também muda. Pô, se é o contexto, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que me adequar a esse contexto. Mas se são as pessoas, falta treinamento. Se é o processo, falta comunicar esse processo, né? Então, eu preciso ser sincero comigo mesmo. E aí, de novo, a gente quer levar vantagem em tudo. Essa é uma máxima desde os anos 70 no Brasil. Uhum. Que a gente não pode fazer isso. Eu preciso ser transparente a ponto de saber, estou pecando aqui, estou errando aqui. Eu preciso ser e ter vantagens competitivas nesse processo. E aí o olhar estratégico do Employee Experience e do RH, por consequência, é fundamental. Eu gosto de usar o exemplo do feedback, né? Feedback, acho que todo mundo já participou de vários treinamentos de feedback. Mas o feedback ainda não está acontecendo da forma esperada. Não. E não adianta fazer outro treinamento de feedback se de repente as pessoas sabem dar feedback, mas a cultura não tem espaço para fazer esse feedback. Tem aquela coisa assim, chamou, vem aqui fazer um feedback. Todo mundo já fica, vai lá, ó, o que vai acontecer. Vira o palavrão back, né? E então é um trabalho de cultura, né? Não necessariamente de técnica de feedback. Sim. Eu diria que um dos pontos, né, da molécula do Employee Experience é ter uma cultura alinhada a pessoas. Uhum. E que nem toda empresa tem. E, ok. Só que a gente precisa lembrar, não existe empresa sem pessoas. Né? Não existe CNPJ sem CPFs. Isso a gente precisa levar em consideração. As pessoas são diferentes, eu preciso lidar com o meu jeito de ser. Agora, não adianta eu falar que eu tenho um turnover de 120%, como aconteceu com uma das empresas que eu dei consultoria, e ele achar que o problema não é no líder. Aí entra a sinceridade mesmo, com a sua vulnerabilidade, exatamente. Com você olhar seu processo com honestidade com você. Perfeito. Você olhar e entender que isso está acontecendo sim. Então não adianta. Eu preciso ser sincero e íntegro comigo mesmo para eu mudar esse cenário. E isso é a graça do Employee Experience. É você ter essa clareza, essa transparência que a gente falou, para melhorar sempre e fazer esse ciclo rodar positivamente. Até falando do feedback, não pode pensar que é raiz quadrada, né? Que você, o pi, que você aprende e fala assim, nossa, não vou usar nunca isso daí. O feedback, ele realmente é aplicável. Toda hora. Você só vai fazer com que ele de verdade faça sentido se você destinar tempo, colocar na agenda, combinar com o colaborador que aquilo vai acontecer naquele dia e fazer aquilo acontecer naquele dia. Elis, você falou que tem filhos. Sim. 4 filhos, né? 4. Você dá feedback toda hora, todo instante. Uns mais positivos, outros mais negativos. O Igor também com as suas crianças. Por que a gente não consegue aplicar isso no dia a dia? É a mesma coisa, a estrutura é a mesma, de família e de empresa. Né? Nem toda empresa tem uma família dentro. Exato. Mas a estrutura, colaboradores, a hora que você precisa dar uma bronca, a hora que você precisa elogiar, é a mesma do feedback. Então a gente tem que saber olhar isso e falar, poxa, se eu faço isso em casa, o que impede de eu fazer? Será que é a cultura? Será que é o meu líder que impede? Ou será que eu simplesmente não tenho espaço? Né? Fica uma questão aqui. Uma reflexão, né? E tem uma coisa que acho que esse treinamento, essa cultura da conversa, eu acho que usar só o feedback é um ponto específico, mas a transparência é o que transcende esse feedback, né? Então ter essa cultura de perguntar, por que em vez de fazer um treinamento de como dar feedback, por que não um treinamento de como receber ou como pedir feedback, de como saber o que você espera de mim, como que eu posso performar mais? Eu tô tirando Teve uma palestra na TD que marcou para assim, eu tô tirando B. Eu cheguei a perguntar, como que eu faço para tirar um A?
né? O que falta para tirar um A? E acho que criar esse relacionamento, essa abertura de troca é muito positivo. Tem uma frase que eu vi que é um gestor da Disney que fala assim, que ex-gestor da Disney, na verdade, que pergunta: como que você acha que devem ser tratados, os líderes devem tratar os seus colaboradores? Ele fala assim: olha, o que eu gosto de pensar é que os colaboradores precisam ser tratados como eu gostaria que os meus filhos fossem tratados. E pensa como, não é para tratar como filho, e sim como eu gostaria que os meus filhos fossem tratados. E aí é um jeito certo do líder cuidar da sua equipe e criar esse ambiente de transparência, né? Sem dúvida. Agora, a gente também tem que ter um alinhamento de expectativa. Perfeito. Se a pessoa tira B, por exemplo, ela quer subir e virar líder? Uhum. Porque a gente tem essa imagem e a gente aprende nos bancos escolares. Eu preciso ter gana, eu preciso crescer. Tem aquela pessoa que não quer crescer. Uhum. E tá tudo bem. Só que a gente não pode pôr na cabeça que aquela pessoa vai ser o novo líder, porque não vai ser. E aí, se ela virar, porventura, líder, pelo acaso, e a gente sabe como funciona de vez em quando, ela não vai ser uma boa líder. Talvez você perca um ótimo funcionário e tenha um mau líder. Exatamente. Acontece E aí todos os dias. Você destrói a cultura, você destrói o ambiente, você destrói tudo aquilo que você construiu no decorrer da jornada por decisões que a gente não tem esse alinhamento. Por isso essa questão importante de conhecer as pessoas, de entender as Fundamental. ambições das pessoas, de criar esse ambiente de relacionamento, de troca, para saber o que as pessoas esperam, o que os líderes esperam, o que a organização espera e colocar tudo isso na receita do bolo, né? Então, aí entra a graça do Employee Experience, a experiência personalizada. Então eu preciso conhecer, por exemplo, que eles têm 4 filhos e que muitas vezes ela vai preferir uma viagem em família do que assistir um jogo do time favorito. E é o mesmo preço. Assistir o jogo com a família ou fazer uma viagem. Só que eu conduzo ao conhecer e direciono. Você torce para que time, Igor? Vou precisar falar disso. Eu sou corintiano. Por que Tudo a bem. gente entrou nesse Não, assunto? tudo bem. Mas, Por que ter essa conversa difícil nessa mesa? mas é um ponto importante. Mais vale, por exemplo, para o Igor, uma camiseta do Corinthians autografada pelos jogadores que fizeram relevância e tiveram um super impacto no Corinthians do que, por exemplo, uma viagem. Porque eu sou mais caseiro. Então, isso o líder precisa saber. E muitas vezes, até na segunda-feira, quando o Corinthians perde, e aqui não é nada... Dependendo do nível. Dependendo do amor que ele tem pelo time, eu vou cobrar ele na segunda-feira diferente. Porque ele sabe que eu tô, né, de cabeça cheia e tudo mais. Opa, eu preciso conhecer... reconhecer os desafios e o contexto por trás da pessoa que tá lá. Exato. E isso é fundamental dentro da experiência, tá? E como... Porque assim, é uma coisa que precisa ser de pessoa para pessoa de uma forma mais orgânica. Como sistematizar isso? Porque assim, com times pequenos é mais simples. Se você tem times grandes, como fazer isso acontecer na prática? Que não seja mecânico, sabe? Veio o lembrete do aniversário no Google, deixa eu ligar lá e dar o parabéns. Não, tudo bem, pode até ser. Funciona, né? Mas... Funciona porque eu, por exemplo, uso isso. Se não tivesse, eu também uso. Eu uso isso e ponho todos os aniversários, porque antes a gente punha na agenda física e tal. O Jeff Bezos fala que a gente precisa liderar um número, né, considerável de pessoas, o suficiente para a gente comer 2 pizzas. E eu levo muito para isso. Cada vez mais a gente tem que ter microgestão, né? Não dá para a gente gerenciar 50, 100, porque você perde proximidade. A proximidade. Mesmo, E é verdade. Então eu vejo assim, um líder, que pode ser a primeira liderança, não tem problema, ele tem que gerenciar poucas pessoas. Até 10 pessoas, se muito. Porque aí você ainda tem essa proximidade. Conforme você vai subindo, você vai liderando menos pessoas mais diretas, só que um maior número de pessoas indiretas. E eu seguiria por esse caminho. Então eu conheço quem são... São núcleos, vai criando núcleos. Porque aí você faz funcionar.
Augusto, eu queria voltar para a questão aí da rotatividade. Você deu um exemplo de um cliente que estava com 120% de rotatividade. Sim. O Brasil já é o país com maior rotatividade do mundo, na casa aí dos 56%. Mas se a gente voltar poucos anos atrás, 10, 15 anos, quando a gente falava em 25, 30% de rotatividade, já era um número muito assustador. E agora está muito simples da gente atingir esses 50, 60, casos com 120. Então eu queria que você trouxesse para esse cenário que é extremamente atual e que parece que a gente normalizou a rotatividade. As empresas, obviamente, perdem. E como é que a gente faz, então, para frear isso dentro dessa questão de experiência do cliente, que é o colaborador interno, a experiência do colaborador interno? Como é que a gente freia esse número absurdo? Na verdade, mostrando e colocando os pingos nos is desde o primeiro momento. Que, de novo, a gente não faz. A empresa... Tem empresa que a gente participa do processo seletivo que nem fala qual é a empresa que é. Então, a pessoa só vai descobrir depois que ela está contratada. E aí ela não consegue ter um alinhamento de cultura, né, um alinhamento de gestão. Outro ponto é a questão das gerações, né, de ter esse volume de gerações presentes dentro do ambiente no mesmo ambiente de trabalho. E aí a gente tem uma questão. O jeito como eu trato, e aí de novo a gente volta no alinhamento de expectativa. O jeito como eu trato um é diferente do jeito que o outro quer ser tratado. E é diferente do jeito como as pessoas funcionam. Então, se eu não tenho conversas difíceis, e não é conversa não violenta, né? Se eu não tenho um ambiente de conversa difícil, onde, além de falar o que eu preciso falar, eu também mostro as minhas vulnerabilidades e as expectativas, eu vou ter essa barreira. Porque, de novo, eu tenho a minha expectativa, eu tenho aquilo que eu espero versus o que a empresa me cobra. E aí fica aquele dilema. Ou eu tenho um gap de um lado ou eu tenho um gap do outro. Se eu tenho esse gap e esse gap vai aumentando, eu vou distanciando e as pessoas não se sentem mais presentes no dia a dia da organização. E aí ela vai procurar fora, vai querer fazer cada vez mais home office, que tem muito disso, né? Não é que eu não gosto de trabalhar na empresa, mas cada vez mais que eu procuro mais home office, não é só qualidade de vida. Eu também tenho uma questão de relacionamento ali. A gente de também fuga mesmo de fuga, desse ambiente. Né? Então, eu preciso atentar a isso. E aí, de novo, quem é o primeiro sinalizador disso? O primeiro líder. E ele tem que saber gerenciar essas dificuldades do dia a dia para o colaborador não sair. E aí, muitas vezes, ele sai por R$50 a mais. Sim. E você fica perguntando assim, por que ele saiu? A gente dá tudo para ele. Porque ele iria por menos. R$50 a mais, ele iria por menos também, por conta da experiência que ele está vivendo. Que ele tá vivenciando. Que exemplos que você pode trazer dessa sua atuação que você está vendo na prática? Conseguimos transformar isso com essas pequenas ações? Ou estamos despertando para esse assunto? Isso já está fazendo com que as pessoas comecem a criar novos modelos. Eu posso citar nome de empresa? Por favor, não, no pode, positivo é sempre positivo legal. Pode. Não, o positivo é sempre legal. Tem uma empresa chamada Transrota, ela fica no interior de Pernambuco, é uma empresa de logística. Então, vamos considerar, logística é sempre complexo, né? Ao mesmo tempo, você está numa região menos favorecida tradicionalmente. Eles transformaram em 2 anos o NPS de cliente de 68 para 83. A média no setor de logística é 44. A Apple é 87. Então a gente tá... Mas o que a gente fez? A gente tinha uma rotatividade de 50% e a gente mudou a forma de recrutamento. Então a gente começou a estruturar toda a rotina do RH para, primeiro, valorizar as pessoas lá de dentro. De novo, logística. Então a primeira decisão da diretoria: preciso treinar as pessoas. Vou criar uma universidade corporativa onde as pessoas vão ser treinadas para melhorar por si só. Depois, vou criar um clube do livro, onde as pessoas leem o livro e expõem para o outro o que ela aprendeu com o livro. E depois ela tem a troca. Então é muito legal, porque
vira um ambiente de aprendizado tremendo. Tem treinamento todo mês, virtual e presencial. E aí começa a mudar o perfil de comunicação, de ação, etc. A ponto de hoje, para cada vaga, antes eram 10 currículos, 20 currículos por vaga, hoje a gente está chegando em 170 por vaga. E aí, dentro desse cenário, é muito mais fácil você tirar pessoas talentosas. Mas o mais legal, conforme a gente vai comunicando, conforme a gente vai mostrando, porque também é o outro lado, né? A gente começa a expor muito mais a empresa, as pessoas começam a ter orgulho de trabalhar, então elas começam a compartilhar, e as pessoas começam a ter desejo de trabalhar lá. E tem uma menina, isso foi muito, muito legal, ela chegou sabendo mais da empresa do que o próprio RH. Que legal. Meu sonho é trabalhar na Transrota. E hoje ela é a melhor funcionária de atendimento, com menos de 6 meses de casa. Porque era a vontade dela. Então ela buscava, ela compartilha. Isso é muito legal. Então, o que foi pensado de experiência? Eu preciso desenhar a jornada e os pontos de contato. E a gente descobriu que os pontos de contato da jornada eram nulos. Né? Eu não tinha essa proximidade. Eu tinha uma cultura que era paternalista, ok, mas a partir do momento que assumiu uma nova diretoria, que deu empoderamento. Que deu empoderamento às pessoas, as pessoas falam, não, eu visto a camisa da Transrota. Que legal. E aí eles criaram um slogan chamado Transrota Meu Amor. Foi muito legal, que saiu naturalmente, né? Que era, poxa, me sinto pertencido. E como é o último dia, né? E a gente sempre fala, lá o Matheus, que é o diretor executivo, primeiro que ele tem uma cabeça maravilhosa, né? Ele tem 29 anos. Né? Ele assumiu a empresa do pai e tal. Ele fala o seguinte, eu não penso em crescimento monetário, eu penso em crescimento pelas pessoas. Então a meta dele até 2030 é ter 1.000 funcionários. Não é faturar X%. É ter um volume X, né, de funcionários, no caso 1.000. E ele fala assim, ele sente orgulho de todas as pessoas que passam lá. Porque se a pessoa passa por lá e vai para um emprego melhor, que pode acontecer, ele viu que ele contribuiu com o desenvolvimento dele. Isso é bárbaro. Sim. E todo ciclo se encerra com uma festa. Todo mundo que sai da empresa tem uma Tirando festa. aqueles... Mas não sai mais, tipo, toda semana. Não sai mais toda semana. Mas, tirando aqueles que são demitidos por justa causa, Sim. que acontece e não tem o que fazer. Poxa, você está indo para uma empresa melhor, a gente tem uma celebração, que é uma pizza no final do expediente. Tá. Quanto custa uma pizza? São processos simples, né? Simples. Né? A gente estava até falando isso nos bastidores, né? Uma coisa simples muitas vezes impacta muito mais. Daí, de novo, né? Ele posta, ele vê, ele continua falando, e aí eu vínculo emocional que ele vai levando para o dia a dia. E essa parte, esse espaço na Transrota, que eles abriram espaço para o desenvolvimento, para ter a cultura do treinamento, e pelo que eu entendi, um autodirigido, né? Porque tem o Clube do Livro, deve ser optativo, quem quiser participa. Como que é o engajamento? Como que isso foi implantado? Porque acho que esse é um assunto que é o grande, o cálice sagrado do T&D, né? Como implementar uma cultura, porque isso realmente a gente sabe que gera resultado, mas começar e criar essa cultura é um Esse foi o nosso desafio. A empresa estava na época, com 70 pessoas em Carpina, né, que é a sede, e eles têm uma filial em Guarulhos, em São Paulo, que tinha mais 30 pessoas. O grande desafio foi o Matheus falar, eu tenho esses livros e eu gostaria que vocês compartilhassem entre vocês. E isso foi legal, porque começou... eu vou pegar porque é ele que está falando, normal. E as pessoas foram se apaixonando. Poxa, tô aprendendo isso, tô vendo aquilo. Daí, ao mesmo tempo, a gente criou um programa de desenvolvimento coletivo. E que a gente chega no plano de desenvolvimento individual, que é T&D na veia. Sim. O que é o coletivo? Macro temas que impactam o negócio. Então todo mundo é treinado. Só que os livros referenciavam esses temas. Então ele via, muitas vezes sem perceber,
aquele tema no treinamento, e ele lia o livro, e ele associava. Poxa, eu vi isso, vi aquilo. E a troca, né? E aí, Conversar com as pessoas. Daí ele fala, poxa, isso eu estou vivenciando no meu dia a dia, eu tenho essas dificuldades. E nesse ponto, a gente criou um programa de mentoria, que era mais um plantão de dúvidas e dores do que a mentoria em si, porque ela funciona 24 horas. Então, não raro, a gente atende o telefone 10 para meia-noite. Pô, Augusto, tive essa ideia aqui, o que você acha? Tô com essa dificuldade, o que você acha? Então, a gente acaba conduzindo. Mas ele referencia o técnico com o comportamental e ele aplica. O resultado está no cliente, está na satisfação e está no desempenho da própria empresa, que hoje está faturando 30% a mais do que em 2022. Perfeito, eu ia dizer isso mesmo, assim, o resultado da gente pensar nessa jornada do colaborador é um impacto diretamente na experiência do cliente. Total. Que ficou nítida nesse NPS. Então o recado é, precisa melhorar como o seu cliente está de verdade consumindo a sua marca, ou se está como detrator, ou está ali neutro, ou não volta mais. Nossa, o cliente está desaparecendo. Então dá uma olhadinha nessa experiência interna. Um dos pontos que a gente trata, a gente tem um CSAT e tem um NPS. O NPS a gente está no 4º ano já avaliando. E não é porque ele é um promotor, né, um promotor da marca, que ele não pode estar dando problema. Sim. Então, se ele sai de um 10 para um 9, eu tenho um sinal de alerta. Isso serve para os colaboradores também, quando a gente faz o ENPS. Por que você não está mais promovendo? Ah, porque meu líder está acontecendo isso. Ah, porque a estrutura não está fazendo isso. Tem alguma coisa para ser investigada, né? E um dos pontos que a gente identificou, quem mais vende a Transrota são os motoristas, não é o vendedor. Que legal. Porque ele está lá no volume de entrega e tudo mais, né? O que a gente fez com os motoristas? Criou uma sala de descanso dentro da empresa. Perfeito. Então o motorista que muitas vezes está lá, ele fica 5, 6 horas carregando o caminhão e tal. Que ele não é da empresa, ele é um terceirizado, ele é de tem outra empresa. Tem da empresa e tem os deles também. Mas a gente trata todo mundo igual. Ele tem o espaço dele para descansar enquanto está esperando. Tomar um banho e tal. E que não tem empresa nenhuma de transporte esse benefício. Quanto custa uma cama? Sim. Um banheiro, um chuveiro. Né? Então a gente fala, são coisas simples. Que é um olhar para a pessoa, né? Poxa, é como é ser humano. Como eu gostaria que meu filho fosse tratado. Eu gostaria que ele tivesse uma cama, um chuveiro para fazer. Isso é muito legal, porque acaba transformando e todo mundo passa a ser referência. Hoje, na região, e foi muito engraçado, no próprio CBTD, as pessoas já vinham falando, né? Como a gente também tá nesse processo de conversa e tal, pô, como que tá na empresa? Então, e já vem eles como referência. Que legal. Isso é maravilhoso. A gente percebe que tem uma dificuldade muito grande do profissional de T&D, que é o que mais que nos acompanha, até para buscar as próximas tendências, que eles não conseguem vender as ideias para o RH primeiro ou para a liderança. Tem alguma indicação sua para que eles consigam levar um discurso que de verdade fique mais simples de eles conseguirem emplacar isso que está no universo da jornada do colaborador? Eu acho que o melhor discurso que ele pode ter é com base em dados. Não tem como. Quais são as necessidades que eu tenho? Enquanto área, enquanto empresa, enquanto pessoas. E a partir daí cria um programa coletivo. Ah, eu preciso vender isso para o RH. Por causa disso, disso, disso e disso. Isso, aí que ninguém faz também. Qual que é o impacto disso se eu não fizer? Então, por exemplo, inteligência artificial, tema da moda e tudo mais. Qual que é o impacto hoje da minha empresa não fazer isso? Se é num processo de rotina, 0. Não preciso treinar. Agora, se é num processo de atendimento, onde eu vou colocar um chatbot movimentado por inteligência artificial, e é uma decisão estratégica, é muito. Então, preciso treinar as pessoas ou para montar ou para mexerem naquilo. Então, mas eu preciso mostrar a necessidade. E essa necessidade vem por dados, por meio de pesquisas internas que eu faço. Sem isso,
é chute. Sim. E aí fica... Pode acertar? Pode. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Que é o que a gente tem que minimizar, principalmente na área de treinamento e desenvolvimento. E uma questão importante é de alinhamento do olhar estratégico de aonde eu quero chegar. Qual que é a minha expectativa? Que a gente já falou desde o começo. Como a gente transfere a expectativa que a gente tem para o colaborador, né? E a expectativa entender a expectativa do colaborador na empresa. Esse entendimento de expectativa é super importante. Para a área de T&D, para a área de recursos humanos, vamos fazer esse treinamento para quê e qual que é o objetivo. Isso. E deixar isso claro para aquele colaborador que está fazendo, assim, que o líder que está fazendo o seu 30º curso de feedback, que ele ainda não está fazendo feedback. O ranço do feedback aqui, Igor, já senti isso. É o exemplo mais claro. É o exemplo mais clássico, assim, que a gente fala que assim, treina-se. Esse código de ética. E acho que vai ser uma coisa que a gente vai continuar falando por muito tempo, porque cada vez mais tem expectativas e formas de feedback diferentes, as pessoas gostam de receber feedbacks de formas diferentes, então é uma coisa que sempre precisa de uma competência adicional para acontecer de forma efetiva. Né? Mas aí entra um outro ponto. Não adianta também só dar o treinamento e não cobrar o aprendizado daquele treinamento. Que aí, voltando ao feedback, quantas vezes você aplica isso? Sob né? Que deveria ser uma métrica que T&D deveria usar. Sim. Quanto foi o grau de efetividade daquele treinamento? Porque também gasta dinheiro, é um investimento, é caro, não é? Agora, quanto que você aplicou disso? Ah, não apliquei. E tem muita empresa que paga o treinamento e não cobra. Sim. Aí fica difícil. E até tem um aspecto muito nisso que a gente tem percebido pelos nossos atendimentos mesmo com os nossos clientes. Muitas das vezes se destina ou se desenha o programa com horas de treinamento, mergulha, busca fazer um diagnóstico bem apropriado para que aquela hora seja aproveitada dentro de aterrissar no universo do cliente. E aí tem uma situação que eu tenho visto que tem feito muita diferença nesse aprendizado de verdade, que são sessões de mentoria pós-treinamento. Isso Porque bárbaro. o treinamento, a pessoa está ali sentada, teve uma conversa, aplicou, fez uma dinâmica, aí ela volta para o dia a dia. Se ela é engolida pela agenda e não consegue aplicar por algum motivo, a mentoria relembra, então lembra aquilo que você aprendeu? Como é que você está fazendo? Nossa, eu não estou fazendo. Mas então me conta, qual que é o seu universo? Algo um pouco mais personalizado, que a pessoa de verdade se vê amarrada em aplicar o que ela recebeu no treinamento. Então, de repente, até para o profissional de T&D, pensar nessa jornada, talvez, eu tenho essa verba, tem como eu quebrar um pouco verba do que é treinamento? Coloco umas mentorias no meio, porque isso pode fazer essa virada da aplicação, conseguir medir melhor a aplicação. Faz sentido isso? Muito. E esse é um dos pontos mais legais. A gente falou que a gente precisa personalizar. Sim. Cada pessoa vai ter uma mentoria diferente. Isso. Só que eu vou cobrar o resultado dela. Eu tô te dando apoio, só que você vai ser cobrada por isso. Né? Então, de novo, mas o processo, a agenda, a gente sabe que é maluco, né? Muitas vezes a gente não tem tempo nem de ir no banheiro. Sim. Mas se eu sou engolido pelo processo, o treinamento não fez efeito. Não vai ter Daí eu preciso fazer o 30º treinamento de feedback, porque não está fazendo efeito. Agora, se eu coloco uma pessoa para me orientar, para puxar, falar, bom, você aprendeu isso, você viu isso, vamos junto, apoiar. Que pode ser dentro da empresa mesmo. Sim, pode ser um mentor exato. dentro da empresa. Um diretor, etc., que reserva 1 hora por semana, que for, que também não é difícil ter, né? Ninguém marca, eles não colocam essa 1 hora, mas a pergunta é isso que você falou, tá? Se eu não fizer, o quanto que esse investimento desse treinamento será aplicável? E o treinamento não pode virar entretenimento, né? E aí a gente entra no grande desafio do T&D. Por que cortam a nossa verba? Exato. Ótima pergunta. Né? Poxa, porque a gente não vê a aplicabilidade daquilo. Pô, gastei X mil reais no treinamento. Quanto que você deu de retorno? Nada. Quanto você cobrou? Nada. Aí é óbvio, né? Tem uma questão com treinamento que a gente faz treinamento, a gente contrata treinamento, busca os treinamentos com a expectativa de uma melhora de performance. Sim. Né? Mas a gente tem que fazer mais apoio à performance.
A melhora de performance parece uma coisa mais pontual. O Ah. apoio à performance é mais contínuo, é estar no dia a dia, fazer as mentorias, entender o processo, se o processo colabora para aquela performance desejada, né? Ter o entendimento claro e específico de qual a performance desejada, porque às vezes não se sabe. Eu quero melhorar os números, tá? Quais números? Eu preciso melhorar as vendas, tá? Mas o que suporta essas vendas? Né? O entendimento macro de cada etapa do processo é super importante para ter esse real apoio à performance desejada, sabendo onde a gente quer chegar, né? 2024 é ano de Olimpíada, Sim. né? Eu não sei se você deve falar sobre esse assunto com o Igor. Eu sou apaixonado pelo... Ótimo, ótimo. Vamos pegar um nadador. Aonde que tá a performance dele? Tá no nadar ou no apoio que ele tem para melhorar uma virada, um start? Tá aí. O segredo tá aí. Né? E você falou super bem, Igor. Se eu não der esse apoio, esse suporte no processo, Perfeito. eu não consigo melhorar o tempo da minha nadada. E se a gente entra no milésimo, que é a competitividade que a gente De alta faz, performance, isso daí. que é o que a gente, né? Por que a gente treina alta performance e a gente não aplica alta performance? Porque a gente esquece, né? Que o milésimo ali tem a ver com uma jornada de virada que ele repete até acontecer. Que ele precisa melhorar o start dele, Perfeito. que é processo e tudo mais. Então eu vou ter, né? Cada uma dessas etapas com alguém cuidando, olhando, falando, você tá fazendo errado. Você sabe pular, mas você tá fazendo errado. E os recursos de performance também. Por exemplo, no caso da Olimpíada de Paris, tem um fator emblemático que na Vila Olímpica eles não instalaram ar-condicionado, né, no verão. Porque é um verão que normalmente não é muito, muito forte e tal. Mas os times todos estão contratando aparelhos portáteis de ar-condicionado, pensando nesse milésimo de segundo do atleta de alta performance, para ter um descanso, se tiver um período de muito calor perto da competição, ele tem um recurso de minimizar o desconforto e ter uma melhora de performance. É isso, são esses pequenos detalhes que precisam ser observados dentro da organização também. E aí, de novo, né, TD contrata o macro, esquece da mentoria que é o micro. Sim. Que é o que faz a diferença. Que é o apoio que vai fazer ele aplicar. O apoio de oferta de recursos, de processos, de análise dos processos, todo esse conjunto de... O conjunto faz a diferença. Perfeito, estamos aqui chegando para o final mesmo. Já? Muito rápido. Já, super rápido. A gente pode ficar mais 3h30? Teria assunto. A gente pode marcando a pizza. Eu Pode acho que ser, seria pode uma ser. boa, às A pizza é por 3h30 minha com conta, a pizza. Olha, meteu no ar. Olha, aí pizza sim. Tá no ar, então, ó, fica pro próximo, a gente traz a pizza aqui. Perfeito. Boa. Augusto, conta pra gente, o que não é óbvio sobre você? Ah, tem várias coisas. Por exemplo, eu sou fiscal de pista, né? Cuido da turma de resgate na Fórmula 1, no GP São Paulo. Que legal. Fórmula 1. Uau, que E aí é incrível. processo puro, né? A gente fala, nós do resgate do GP São Paulo somos a melhor equipe de resgate do mundo. De todas as 24 etapas. Que legal. Por quê? Porque nós treinamos e nos desenvolvemos. É a única equipe que treina ano após ano para melhorar. Que legal. Esse é o nosso ponto. E outro ponto é a música que tá no dia a dia, um orgulho de poder tocar, fazer um som, se divertir e ter como parceiro de banda meu pai também, que é outro ponto super bacana que a gente leva para a vida. E qual que é o instrumento? Eu toco contrabaixo. De vez em quando canto. Eu ia chutar o contrabaixo, mas tem cara de baixista. Cara de baixista aqui. Não? Muito bem, momento toma e devolve. O momento TD é uma expressão, uma palavra, e você devolve também bem curtinho. Vai lá, Igor. Onboarding. Satisfação. Desenvolvimento profissional. Realização. Feedback contínuo. Tinha que cair pra mim essa daí, né? O ranço. Feedback contínuo numa palavra? Ou uma frase. Pô, se uma frase de... Uma frase pequena. uma frase pequena. Necessidade. Perfeito. Ou necessário. Conseguiu uma palavra, viu? E retenção de talentos para acabar. Fundamental. Fundamental. Excelente. Augusto, muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. A gente vai sair com
para as reflexões. Com Igor, certeza. obrigado por ter voltado. pro estúdio. Muito bom bater esse papo, assim, refletir, pensando no impacto da experiência do empregado na experiência do cliente, né? Isso gera Também. resultado para as organizações e é isso que a gente busca no desenvolvimento das pessoas. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço e tá marcado a pizza para o próximo encontro. Eu gosto, Fechado. gente, sim, que se compromete, viu, No ar. Tendê? E você, para se comprometer com a gente, clica no sininho, compartilha o nosso conteúdo, manda aquele recado para dizer assim, olha só, tá vendo por que a gente precisa treinar o nosso líder para toda a jornada? Porque o nosso colaborador gera esse vínculo emocional por toda a vida, tá bom? Então a gente fica aqui para o próximo episódio, esperando que você também crie esse vínculo conosco. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.